Cá estamos para dar continuidade à linha de programas sobre a ligação entre narcisismo e relações abusivas. Era bom que vivêssemos num paraíso edénico, tudo perfeito, o povo todo a dar-se bem, mas logo nos calhou este presidiário cósmico. Enfim, continuando a linha de programação, vamos ver estratégias de ação face ao abuso narcisista. Se isto correr bem, esperemos que sim, o falatório de hoje desdobra-se em duas partes. Primeiro, identificar e analisar possíveis estratégias para se lidar com o abuso narcisista. Segundo, engendrar aí uma conclusão qualquer para dar um toque de seriedade a tudo isto, se for permitido mais um bocadinho de sarcasmo, se não, deixar estar. Agora uma coisa, reforçando o modo como se terminou o programa anterior, muito importante. Apesar de vir cronicamente na descrição dos programas, vamos sublinhar novamente. O que aqui se vai dizer não deve ser tomado como um incentivo para substituir uma ação terapêutica. Pelo contrário, se em algum momento a pessoa entender que está numa relação abusiva, deve sempre procurar ajuda, procurar um terapeuta competente, responsável, compassivo. Certo? Nada disto substitui uma ação terapêutica. De maneira que agora sim podemos continuar. Vamos a isso. Ora, se não foram identificados os tais sinais vermelhos, ou se só foram vistos após o envolvimento com a abantesma narcisista, até porque muitos narcisistas conseguem enganar com grande eficiência nas fases de sedução, a maioria talvez dê indícios, mas alguns conseguem não fazê-lo. Portanto, se não se conseguiu agir preventivamente, se houve envolvimento, se a pessoa percebe a dado momento que está mais ou menos embrenhada, há mais ou menos tempo, numa relação que tem a tónica de abuso narcisista, então pode, e talvez deva, tentar adotar uma série de estratégias, nomeadamente estratégias durante o abuso e estratégias após o abuso. Vamos então dar uma olhada nessas estratégias. Durante o abuso, aqui o ponto de partida é o reconhecimento da situação em que se está. Aceitar que algo está errado e tem de mudar. Isto ciente de que muitas vezes pode haver uma enorme resistência, até mesmo negação relativamente a esse entendimento. A pessoa deve questionar a situação global, deve questionar-se a si, deve questionar o outro. O outro, sobretudo, o modo como o vê, já que uma confrontação direta pode não ser a melhor opção. Pelo contrário, quando se confronta o narcisista com os abusos que cometeu, normalmente há uma resposta reflexa de tentar atirar a culpa para a vítima, tentar induzi-la a um estado de confusão, muitas vezes recorrendo ao tal gaslighting, a manipulação psicológica. Aqui, de início, nesta fase de aceitação, ou para esta fase de aceitação, há uma série de perguntas e respostas mais concretas que a pessoa pode colocar a si própria. Primeiro, mereço os maus tratos? Não, ninguém merece. Portanto, é fundamental assumir isto, que a pessoa abusadora agiu erradamente, mesmo que tente provar o contrário. Ou seja, trata-se de reclamar o autocuidado, a autopreservação. Trata-se de relembrar sempre que não devemos nada ao narcisista, independentemente do tipo de narrativas internas e externas que possam surgir. Quer dizer, internas, é karma, se calhar fiz mal, agora tenho que pagar. Hoje em dia há muito estas narrativas, e não estou a desvalorizá-las, mas claramente não são funcionais na maior parte dos casos. Coitadinho dele ou coitadinho dela que sofreu muito quando olhamos externamente para a história de vida da outra pessoa. Nada disto justifica, não podemos procurar estas justificações.
Ao invés, lá está, o que nós devemos a nós é o autorrespeito, manter a nossa dignidade, decidir e agir no sentido de nos pormos no melhor lugar possível, com respeito pelos outros. Cada pessoa merece o melhor e não o pior, sobretudo quando a vida lhe dá a possibilidade de escolher. Atenção a isto. Outra questão de partida, muito importante. Como perdoar a pessoa abusadora? Esta é importante. Tenho necessariamente que perdoar? Ninguém é obrigado a perdoar, mas é melhor que o consiga fazer. Talvez seja esta a melhor resposta que se consegue dar. A pessoa não deve ficar na amargura, na raiva, no ódio, no ressentimento. Isso não é bom para si, para quem ama, e até pode ser o trampolim para se tornar numa espécie de reflexo da pessoa que a abusou. Muitas vezes as vítimas tornam-se em abusadores e muitas vezes isto tem a ver com falta de perdão. E, portanto, é importante ter isto em atenção, mas primeiro e mais importante, sair-se do lugar de vítima, sair do contexto de abuso e depois logo se verá o que é isso de perdoar, porque isso é um processo posterior. Se algum dia a pessoa descobrir o que é isso de perdoar, não esquecer nunca o que passou, para que não se repita consigo, para que sirva de inspiração a outros que estejam a viver situações semelhantes. O perdão é importante na altura certa, no momento certo, face às circunstâncias certas. Outra questão fundamental que muitas vezes a pessoa coloca nesta fase de aceitação: se devo tentar apagar ou mudar o passado que construí com esta pessoa abusadora? Não, dir-se-ia que não, sobretudo quando há filhos ou numa ligação parental. Vejamos, tudo servirá para aprender, para crescer. Os maus tratos sofridos não se apagam. Os seus efeitos, na verdade, integram-se, transmutam-se, podendo, inclusive, tornar mais forte quem passou por esses maus tratos. A pessoa pode tornar-se mais vigilante, estranhamente ou não, pode tornar-se mais compassiva. Portanto, o caminho é aceitar que essa história se escreveu, de algum modo morrer para essa história e renascer para uma visão lúcida do momento presente, pondo também os olhos num novo futuro, em novos rumos. Obviamente, a pessoa pode, em relação a estas questões, a pessoa pode inclusive ir anotando isto, este exercício de perguntar e responder, pode ir anotando isto num diário de reflexão pessoal, elaborar nesse sentido. Depois destas perguntas fundamentais virão as estratégias psicológicas propriamente ditas, e aqui temos estratégias a vários níveis. Em primeiro lugar serão as estratégias em relação ao próprio. Aqui a primeira coisa é fazer a auscultação interior. Ouvir o que a dor, o sofrimento, a tristeza, a ansiedade e o mal-estar nos dizem. Estas emoções negativas surgem para avisar que algo não está certo e algo tem de ser mudado. Tal como a dor física assinalam um problema, a dor física vai assinalar uma queimadura, afasta-se a mão, não é? Deus nos livre. Uma infecção, uma pancada, Deus nos livre. A dor psicológica também serve a esse propósito. Ao reconhecer a dor, entendendo esse seu significado, dá-se o primeiro passo para definir prioridades, ações rumo a uma maior dignidade, preservação, respeito na relação com a própria pessoa, consigo própria e com os demais. Em suma, viver a dor de um modo consciente, como quem faz uma espécie de luto por uma parte sua disfuncional que morre,
No fundo, este processo implica muito isso, deixar morrer uma parte de nós que é disfuncional e depois fazer o luto por essa parte. Isto vai abrir as portas a relações harmoniosas, maduras, construtivas. Também é importante não chorar sobre leite derramado, como se diz. Bem, não há tempo perdido. Vamos abraçar a experiência de maltrato ou a memória dessa experiência, o resquício que ficou, como uma tremenda oportunidade de crescimento capaz de levar a mudanças profundas, ao amor, à paz, ao respeito, à honra. É como se diz no coloquial, o que não mata engorda. Pode ser muito por aqui. Vistas as estratégias relativamente ao próprio, vamos ver agora as estratégias relativas ao abusador. Neste sentido, o que é imprescindível? É imprescindível abandonar a ilusão de que se pode mudar ou salvar a pessoa que abusou, o narcisista. Não cabe a quem quer que seja mudar, recuperar, salvar pessoas que não querem ou não reconhecem sequer que precisam de mudar. E esta característica, é absolutamente nevrálgica ao traço e à perturbação narcísica. São pessoas alheias à fraternidade, à equanimidade, pouco reflexivas, com pouca autocrítica. Ou seja, todos os esforços devem ser investidos em mudar a maneira de sentir, pensar e agir de quem? Da vítima, e não na tentativa infrutífera, quase sempre fatalmente infrutífera, de mudar o comportamento do abusador. O que é que isso implica? Implica uma série de coisas. Implica reconquistar, a pessoa deve tentar reconquistar os seus pensamentos, a relação positiva com os pensamentos, a relação positiva com as suas emoções. A pessoa tentar ser autónoma a este nível, o que depois se vai traduzir em autonomia na capacidade de decisão. Reexaminar os valores, os estilos de vida, questionar certas emoções negativas e reações que tem no contexto do modo como se sente toda a história do abuso, por exemplo. Quando é que se sente vergonha, quando é que se sente culpa, se sente responsabilidade por achar que esta relação abusiva foi um descalabro. Enfim, isto é muito comum e é muito importante sair deste paradigma. Muitas vezes a vítima coloca um peso a si própria, é importante sair daqui. Esta ação implica também fomentar a coragem. No entanto, sem pressão, sem ter medo de ter medo. Ter medo é natural. Começar por a pessoa tentar ser assertiva, tentar ser firme, tentar ser autêntica. A autenticidade normalmente traz coragem, ou coragem traz autenticidade. Boa. Criando um novo sentido de fronteiras saudáveis, bem estabelecidas. Portanto, a pessoa deve dar a si, efetivamente, resumindo isto tudo, o oposto daquilo que recebeu do abusador, do narcisista, reclamando desse modo a tal emancipação, saindo psicológica e fisicamente da teia que muitas vezes é urdida neste sistema relacional narcisista. Nunca será excessivo repetir que não vale a pena tentar mudar estas pessoas, é aceitar e sair. Estratégias em relação a si próprio, estratégias em relação ao outro, pois há estratégias em relação ao mundo. Aqui há um ponto muito importante, que é a pessoa que passa por esta situação de abuso não deve entrar em isolamento. Pelo contrário, deve procurar uma rede de apoio. Primeiro, se o narcisista isolou a vítima, tentar sair dessa prisão. Depois, também é tentador e frequente a pessoa isolar-se por si própria, pois pode haver a crença de que ninguém vai entender aquilo porque passei.
E pior do que isso, ainda normalmente uma terceira situação é que muitas vezes há descaso ou hostilização relativamente às vítimas de abuso emocional, às vítimas de abuso narcísico. Neste caso, são muitas vezes socialmente marginalizadas porque os narcisistas de algum modo se apoiam e muitas vezes dão aquela imagem para os de fora. Lá está, ele é uma joia de pessoa, não acredito que ele te faça isso. Atenção a isto, muitas vezes a vítima tem que lutar com estas três fontes de isolamento. Portanto, quando a pessoa está a sair de uma relação abusiva, narcisista, deve tentar perceber se está em algum tipo de isolamento e tentar sair, abrir-se aos outros, procurar confidentes, leais, um terapeuta, um amigo, familiar, idealmente tudo junto, procurar um grupo de apoio. Finalmente podemos falar de estratégias em relação à vida. E aqui, acima de tudo, a vítima deve rejeitar qualquer tipo de sentimento de inadequação. Para isso ajuda bastante a pessoa a fazer algum tipo de imersão metafísica, abraçar e explorar uma caminhada filosófica, existencial, espiritual perante a vida e enverdar por uma busca de significado. E isto vai permitir aceitar aquilo que não se pode mudar com sentimentos construtivos e ao mesmo tempo granjear a força para mudar da melhor maneira possível aquilo que está ao alcance de se mudar. A pessoa pode entender que a dor que passou, a dor que sofreu, pode representar o preço que foi preciso pagar para aprender a amar, para aprender a saber dar e receber amor. Pegar em tudo o que se passou para se tornar mais forte, mais empática. Todas estas estratégias se deverão consubstanciar como delineando um plano de saída apoiado. Volta-se a repetir, por um terapeuta, um diretor espiritual, um amigo leal, alguém de família. Tem que haver cumplicidade, tem que haver uma rede de apoio. A partir daí, o plano de saída tem a ver com questões pragmáticas, fazer uma transição com sustentabilidade material e económica. Tem de haver um emprego viável, tem de haver uma casa, quem sabe mudar localização geográfica, tudo isto tratado ao detalhe, com rigor. Delineado o plano de saída, quando a pessoa sai desta situação, entra numa nova fase, que é lidar com o pós-abuso. Até aqui tivemos a ver o durante abuso, agora vamos ver após o abuso quais são as melhores maneiras, os princípios fundamentais para se lidar com isto. Bem, aqui podemos começar também com outra questão. A pessoa pode pegar no tal caderninho de reflexão e orbitar a sua reflexão ao redor disto. Reconhecendo que sofri abuso narcisista, que consegui sair desse lugar, para onde ir agora, nesta nova etapa? Isto muitas vezes é a questão que se coloca, porque normalmente abre-se ali um espaço tão grande que estava tão preenchido por emoções negativas, por dor, por sofrimento, depois a pessoa às vezes fica um bocadinho perdida, ou fica a sentir-se perdida, por assim dizer. Então o que é que deve fazer? Fundamentalmente, passa por dar continuidade ao processo terapêutico e psicoeducativo de libertação, de discernimento, aprofundando as premissas existentes e as premissas que foram assumidas e assumindo compromissos com outras premissas novas, ajustadas, nomeadamente o quê? Bem, vamos ver aqui possibilidades. Primeiro, aprofundar a psicoeducação, sobretudo emocional e sobretudo relativamente ao traço e à perturbação narcisista. Conhecer bem os comportamentos que alertam para o traço narcisista numa pessoa, para não se estar a cair repetidamente
na mesma armadilha. Sabemos hoje que a psicoeducação, neste particular, tem sido absolutamente essencial para inúmeras pessoas que têm tomado assim consciência destes padrões e depois começam a conseguir sair deles com sucesso. Outra estratégia importante, procurar novos conhecimentos, novos contactos, novas relações, novas amizades, sobretudo fora do padrão antigo, fora do ciclo da relação narcisista abusiva. É fundamental que a pessoa se alinhe com gente diferente, gente positiva, que explore outros grupos, que desafiem grupos e contextos que desafiem a familiaridade anterior, que se tornou tóxica, grupos e gente com características diferentes. Um exemplo claro, se a pessoa tem uma atitude, desconfia da meditação, aquilo parece, então vá, experimente, vá a uma aula de yoga, vá experimentar uma meditação. Se a pessoa acha que nunca foi ver um concerto, vai ver um concerto. Se acha que não, futebol não, isso é uma coisa que não tem sentido nenhum, e por que não ir ver um jogo de futebol? Ou seja, não isto concretamente, mas a ideia é transmitir este significado, que a pessoa faça coisas diferentes. Isto sim será sair da zona de conforto. Não é pedir um empréstimo para um negócio que não tem a mínima viabilidade e depois ter que penhorar os rins no mercado negro. Não, isso é engano que para aí anda. A sair da zona de conforto tem muito a ver com isto, com um trabalho interior da nossa relação com aquilo que para nós se tornou uma realidade psicológica confortável, mesmo sendo negativa, certo? Podem registar. Ainda não tinha havido assim um momento de grande escárnio. Hoje, pronto, vamos ver se fica por este, está bem? Mais questões a este nível. É muito importante olhar de frente para o medo da recaída. Isto é muito importante porque frequentemente faz parte do ciclo de relações narcisistas. A pessoa volta a envolver-se mais do que uma vez, inclusive entra ali no tal círculo vicioso, acaba, recomeça e acaba. Bem, se isto suceder, a pessoa deve tentar ser tolerante consigo própria, mas não condescendente, e tentar sair imediatamente da situação. Mais uma vez, até porque isto quase certeza vai ser mais fácil. O mais difícil, ou menos fácil, é o primeiro passo, quase sempre. O ideal é a pessoa identificar sempre que essa tentação emerge, aceitá-la e agir em sentido contrário, portanto, manter-se vigilante. Lembremos isto, a melhor maneira de se evitar a recaída é assumir que ela pode acontecer. Nunca neguemos um perigo real. Esse é um perigo real, mas com o qual a pessoa pode lidar. Com certeza que sim, com certeza lidará. Mais aspectos aqui, mais estratégias nesta fase. Bem, é importante a pessoa reconhecer que a vida é um contínuo de dar e receber. Inspira e expira. Assim, quem sabe encontra alguma maneira, tendo isso em consideração, de dar apoio a quem esteja numa situação de abuso narcisista, seja de um modo formal, seja através de voluntariado, seja através de serviço associativo, profissional, quem sabe, ou de modo informal, ajudando amigos ou conhecidos que estão a passar por situações abusivas. Muitas vezes nós passarmos por uma situação permite-nos depois, dá-nos depois legitimidade para ajudar outros que estejam a passar por essa situação. E aqui é uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas aderem. Bem, para que tudo isto resulte, as estratégias do durante e do pós-abuso, vamos tentar aqui integrar a coisa. Há aquele exercício árduo, já mencionado, se não estou em erro, noutros programas, mas
importantíssimo, importantíssimo, árduo, mas importantíssimo. Tem este nome, que é a aceitação radical. Não é só aceitação, é aceitação radical. Ou seja, para que tudo isto resulte, a pessoa tem que aceitar que a probabilidade do narcisista mudar é baixíssima, é remota, e que esse é um processo que dependerá sempre dele e não de nós. No fundo, é aceitar para si a missão oposta à do narcisista. É deixar morrer o ego em vez de viver pelo ego, porque muitas vezes isto é um apelo do ego, querer salvar o outro, querer ajudar o outro. Lembremos sempre que só vale a pena a pessoa dedicar-se a mudar aquilo que pode ser mudado. De outro modo, aí sim talvez haja mesmo um tempo perdido. Portanto, o que não pode ser mudado, se tivermos de lidar com isso, aceitamos, teremos sempre a dádiva de poder escolher o modo como vivemos isso, intelectual, emocional e contemplativamente. Este programa, na verdade, hoje podia ser resumido a isto. Chegava-se aqui e dizia o que é que tem que se fazer. Bem, tem que se fazer uma aceitação radical. Mas é melhor elaborar um bocadinho, não é? Continuando, também podemos ver o pós-abuso mediante outra questão. Como é que sabemos que estamos efetivamente a recuperar ou que há uma recuperação efetiva depois do abuso narcisista? Bem, isso já implica que haja uma fase de auto- e heteromonitorização. Ou seja, o modo como nos vemos nesta fase do processo, e o modo como nos veem aqueles que nos acompanharam, aqueles que nos ajudaram, aqueles que nos ajudaram a sair daquele lugar escuro que é o abuso. Bem, isto pode implicar fazer autoobservação, autoavaliações contínuas, salvo seja, manter o aconselhamento é importante, ainda que com outra periodicidade, obviamente. E na prática, quais serão os principais indicadores de que a pessoa está realmente num modo de recuperação? Quando a pessoa consegue ser autêntica, leal à sua essência, àquilo que sente intrinsecamente, numa base de respeito por si própria, claro, a autenticidade implica isso, mas numa base de respeito também pelo outro. Quando a pessoa consegue delimitar as suas fronteiras pessoais, bem como as dos outros, de um modo saudável, sem permeabilidade excessiva ou identitarismo excessivo, também percebemos que estamos no bom caminho se conseguirmos ser assertivos na salvaguarda da nossa autopreservação, em vez de sermos reativos, a pessoa em vez de ser defensiva ou medrosa, no contacto que estabelece com os outros, sobretudo quando identifica que está a fazer um contacto com uma pessoa narcisista. Mais sinais. Bem, se conseguirmos ser objetivos relativamente aos outros, deixando que as nossas expectativas, na verdade o contrário, não deixando que as nossas expectativas condicionem a vivência do momento presente. Isto implica ter a predisposição para descobrir o outro e não tentar confirmar ou impor no outro aquilo que achamos que ele seja ou aquilo que gostaríamos que ele fosse. Mas se conseguirmos olhar para o passado sem raiva, sem ressentimento, há aqui uma frase importante: eu perdoo, mas não esqueço. Boa, para que não se volte a repetir o drama. Quando se consegue isto, a coisa está assim mesmo no bom caminho. Acima de tudo, sabemos que estamos bem, que houve uma recuperação consolidada, se procurarmos amor, se procurarmos sabedoria, não só nas relações, mas em relação a tudo. Se conseguirmos ser recíprocos a este nível, numa base constante, se esta busca de amor e de sabedoria se tornar uma filosofia
ou um estilo de vida. Talvez estes sejam assim, há mais sinais, obviamente, mas estes são, se calhar, aqueles que indicam uma evolução mais consolidada. Portanto, o que mais dizer a quem ocorrer mais sinais, se quiser partilhar nos comentários, partilhe, fica aqui uma ideia. Em suma, concluindo finalmente, tudo isto se centra numa série de pilares fundamentais de reflexão e ação. O modo como a vítima pode ou deve olhar para si, o modo como a vítima pode ou deve olhar para o abusador, as escolhas que se faz ou que se fazem a partir dos pilares anteriores e a coerência com que se fazem essas escolhas. Temos aqui os 3 grandes pilares fundamentais da reflexão e da ação para se reconhecer, sair e recuperar do abuso narcisista. Se parece simples, naturalmente não é. Exige muito esforço, determinação, concentração, desapego, autopreservação, autorrespeito, respeito pelo próximo. Mas ficar na situação de abuso, tornar-se vítima, pior do que isso, tornar-se abusador, também não parecem opções viáveis, pois não? Portanto, é servir com um sentido de missão a nossa essência e a dos outros. Nem que para isto signifique o quê? Mandá-los à fava. Entendido? O coloquial funciona sempre às 1000 maravilhas. E mais uma vez, este programa não é uma guia de tratamento. O tratamento faz-se com um terapeuta ou com um diretor espiritual ou com uma pessoa competente que seja leal, certo? Fica o alerta. Bem, chegando ao final de mais um programa, quem quiser comentar, comente, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos o mesmo de sempre, João Machado, com gosto. Um obrigado, gente. Até breve e bem-aja.